Boa noite, amigas e amigos. Espero que todos estejam bem e com saúde, né? E hoje temos uma conversa, um bate-papo muito interessante sobre os sonhos e as constelações oníricas. Vocês sonharam hoje? Se lembram dos seus sonhos? Porque a gente vai ter espaço aqui também para um bate-papo aqui, né? Muito interessante, o nosso amigo Yuri Crema, né, que eu já vou colocá-lo aqui na tela aqui para a gente não perder tempo. Olá, Yuri. Cláudio, boa noite, Cláudio, tudo bem? Tudo bem, meu Uma amigo, e alegria, você? uma grande alegria. Estou muito feliz de estar aqui contigo. Muito E obrigado. nós todos aqui alegres, né, com sua presença, para a gente falar desse tema tão importante que são sonhos. E dessa proposta que você apresenta, dessa proposta que você construiu com todo o embasamento teórico, a respeito das constelações oníricas. Então, vamos deixar um campo aberto aqui para os nossos sonhos. Vamos sonhar junto aqui, né, Yuri? Vamos lá, vamos lá. Maravilha, né? Então, assim, né, quando a gente fala de sonhos, claro, sonhos, desde que o ser humano é ser humano, ele está envolto nesse mundo dos sonhos. Os sonhos que nos relatam a respeito de nós mesmos, a respeito da coletividade, a respeito do universo. E por isso é tão importante a gente adentrar nesse tema, não somente como uma proposta teórica, mas como uma proposta de autoconhecimento. E é interessante, né, Yuri, quando a gente olha para os sonhos, que a própria mitologia ela já traz essas imagens, né, quando traz a figura de Hipnos, a figura de Morfeu, né, Hipnos que era o sono, e Morfeu que cuidava propriamente dos sonhos. Então, os gregos já apresentavam um pouco dessa dimensão arquetípica, né, para a gente adentrar um pouquinho nessa realidade tão profunda. Né? O que te moveu, Yuri, para começar a estudar os sonhos e adentrar por essa realidade tão profunda? Por incrível que pareça, Cláudio, foi um sonho. Oh, maravilha! Sim, foi um sonho que eu tive em 2007, onde eu estava numa terapia de sonhos com um terapeuta, né? Sim. E esse sonho, no final da minha especialização em sistêmica, quando eu precisava escrever o trabalho de conclusão, né, uma monografia, Uhum. ele me ocorreu. Ele me veio num momento de dúvida, onde eu não tinha muita certeza, né, e me veio muito forte. E aí, a partir desse ponto, as coisas começaram a se abrir e foi muito rápido. Né? Eu comecei a estudar, pesquisar, Sim. e foi tanto que acabou virando um trabalho de mais de 160 páginas, Que e, beleza! onde pessoas incríveis assim contribuíram, né? Pessoas de peso, né? Contribuíram com essa visão, com a estrutura desse exercício sistêmico de constelação de sonhos, Sim. que tem uma base não apenas na sistêmica, mas ele é uma costura da sistêmica com a transpessoal e com a abordagem transdisciplinar, especialmente na escola do cuidado integral. Pois é, e é muito importante, né? Você vê que várias escolas se unem, né? Eu fui mal educado aqui, eu nem apresentei o Yuri, e quando a gente conversa com um amigo, a gente fica empolgado, né? Yuri é terapeuta integrativo de abordagem sistêmica, né? Educador da Unipaz, então, assim, esse colégio que tem abrigado a psicologia e uma proposta humana tão profunda. Então, a partir desses estudos, Yuri, você começou a desenvolver um trabalho em torno das constelações? Isso, isso. Primeiro, na elaboração de uma técnica, na teoria, e aí com um grupo de pesquisa, com consteladores, que tem psicólogos, tem terapeutas, né? Especialistas todos, especialistas em sistêmica, né? E Uhum. também em outras áreas, nós começamos a praticar, para ver se isso
tinha alguma validade prática, além da teoria, né? Se Sim, validava. sim, E começamos a ter resultados incríveis, resultados realmente muito interessantes, né? E começamos a entender que os sonhos apontam, e por pior que seja o conteúdo, por mais assustadores, por mais enfim, por mais que eles não sejam agradáveis às vezes, eles apontam para a saúde. sim, Eles são um indicador da saúde. Eles apontam a dimensão saudável para o sonhador. E não existe sonho bobo, não há sonho que seja um epifenômeno, né? Eles todos dizem algo. Claro, tem os sonhos mais corriqueiros, os sonhos que vão falar é, dos resquícios do dia, daquelas emoções que você não está conseguindo sim, trabalhar no dia a dia e elas se expressam, vai falar sim de desejos, vai falar, mas existem sonhos que são de uma outra matéria, de uma outra qualidade, né? Que apontam para uma dimensão maior, além, inclusive, do próprio sonhador. E que coisa, Yuri, porque quando você fala, isso se comunica com a própria tradição de cura que os sonhos trazem. Né? Lembramos que os próprios gregos e depois os romanos, eles tinham os templos de Asclépio ou Esculápio, né? Que a pessoa era levada para dormir no templo, era colocada para dormir no templo, e, segundo a tradição, né, a partir dos sonhos, o próprio Esculápio, Asclépio, iria, de certa forma, se manifestar, e aqueles sonhos eram contados para os sacerdotes, né, e através desse processo, né, era ministrada a cura para os pacientes. Ou seja, a cura vinha, né, desse processo de entrar em contato consigo mesmo e com o mundo dos sonhos, e a partir daquilo, desse processo, uma jornada transformadora, né? Porque, é claro, não é o sonho que vai transformar a pessoa, mas ele é um mobilizador, já que vem de todas essas dimensões, né? Então, eles propunham e no final eles diziam, bem, mas a transformação, ela vem através da metanoia, né? A mudança de sentimentos, a mudança de pensamentos, a mudança de postura perante a vida, né? Então é interessante como essa abordagem que você traz, ela se comunica, não é, com esse processo de cura, né? Sim. Nós partimos do pressuposto de três pressupostos, na verdade quatro, que são parte do cuidado integral. Sim. Os sonhos podem emanar de qualquer de qualquer uma dessas dimensões. Sim. Em primeira instância, nós temos a dimensão física. Somos um corpo físico. Somos também um cérebro, somos também Uhum. impulsos elétricos e reações químicas. Né? E os sonhos, eles podem vir também dessa dimensão. Claro, nenhuma dessas dimensões esgota sozinha a natureza onírica. Né? Nenhuma delas, mas Uhum. elas podem influenciar. Se você dorme com a barriga cheia, pode ser que você tenha sonhos influenciados por isso. Se Sim. você dorme e sente vontade, com a bexiga cheia, sente vontade de fazer xixi à noite, isso inclusive pode disparar um sonho dentro do sonho. Pois é. E então os sonhos podem vir dessa dimensão, mas também desse pressuposto que é o pressuposto material, físico, unidimensional. Né? Há também o bidimensional, a dimensão psíquica. Aí começa o invisível, aí daí as memórias, os sonhos ganham essa qualidade das emoções, eles podem trazer situações com que a pessoa está batalhando na vigília, problemas, né? E dessa dimensão, um bom exemplo de sonhos dessa dimensão são sonhos criativos. Sim. E, inclusive, os sonhos de cura, porque tudo bem que ele pode vir dessa próxima dimensão que eu vou falar, mas também pode vir dessa dimensão de sabedoria interior que todos nós temos. Às vezes a pessoa está fumando muito, isso é um caso clássico de um sonho de cura. A pessoa está fumando muito e ela sonha que
tem um sonho vívido, absolutamente vívido, que ela sente na pele o que é, com todas as fibras do seu ser, o que é um diagnóstico de câncer inoperável, e ela sabe que vai morrer daqui a poucos dias, e ela, dentro do sonho, ela entende, meu Deus, se eu tivesse parado de fumar, eu não teria morrido. E ela acorda com isso. Isso é um sonho de cura. Isso é um sonho que aponta para a dimensão da saúde, na dimensão psíquica e na dimensão física, né? Mas existe ainda a dimensão noética, a dimensão que é capaz de silêncio, a dimensão que como eu gosto muito da explicação do Roberto Crema para essa dimensão, né? Que é quando ela é um espelho limpo, ela reflete o mistério, o sagrado, né? O divino, o infinito, né? E dessa dimensão vem os sonhos, por exemplo, iniciáticos, vem os sonhos dos arquetípicos, os sonhos dos antigos, esses sonhos incubados, né? Onde os deuses se manifestavam e às vezes conduziam as pessoas. Descartes teve sonhos iniciáticos, Jung teve sonhos iniciáticos, Salvador Dalí se inspirava em sonhos, e aí de todas as dimensões, para criar a sua arte. Então, é uma dimensão muito poderosa, né? Pois E é, apenas nos para concluir, comunicamos. tem o espírito, que é o quarto pressuposto, que é o sopro de vida, aquilo que diferencia um corpo vivo de um corpo morto, aquilo que nós damos tantos nomes, mas jamais compreenderemos na sua totalidade, né? Que é Pois daí podem vir, daí nós captamos pela dimensão onírica. Essa profundidade, né? E Freud foi muito feliz, né? No começo desse aprofundamento dos sonhos, né? Quando ele diz: os sonhos são a estrada real para o inconsciente. Então, assim, ok, estamos falando de uma estrada que nos conecta ao nosso inconsciente, né? E claro, muito além disso, mas Freud inicialmente ele falava dessas camadas, e influenciado, obviamente, pelo espírito do tempo, né? Ele vai dar uma interpretação baseada em uma parte do processo, né? Porque como ele considerava que a origem das neuroses era uma origem psicossexual, ele se fixa nisso, né? Não é que o sonho não seja isso, é isso também. Também. Né? E aí traz aquilo que você estava começando a abordar, a questão assim, ok, os sonhos às vezes comunicam o que o nosso corpo está pedindo. Né? Recentemente, até uma paciente me relatou um sonho muito curioso. Né? A irmã dela chegava na casa dela e trazia determinado alimento, né? No caso, fígado. Né? Trazia para ela, ok, aquele alimento. Ela cheirava o alimento, achava bom e acordou. Aí ela queria fazer a interpretação daquilo, né? E de repente eu pergunto para ela, como é que estão suas taxas de ferro? E ela diz, baixíssimas. Pois é. A sabedoria está te comunicando, a sabedoria do corpo está te comunicando, né? Um alimento que é rico em ferro, para você prestar atenção a essa dimensão. Sonho de cura. Um sonho de cura. Uhum. E aí esse relato, né? Porque às vezes a gente perde, e algumas pessoas reclamam que não sonham, e nós dissemos, todos sonhamos, né? Todos sonhamos, a gente pode não lembrar dos sonhos, é diferente. Né? Mas aí vamos chegar a isso também, porque todo mundo às vezes pergunta como é que faz para lembrar dos sonhos, né? Mas é isso, né? Todos sonhamos e temos essa sabedoria do corpo, não é, Yuri? Sim, sim. A sabedoria do corpo, a sabedoria da alma e a sabedoria dessa dimensão que é capaz de contemplar, de silêncio, que é capaz de captar as emanações do mistério. Então, tudo isso pode influenciar, todas essas dimensões podem influenciar sonhos. Por isso, são algo tão difícil assim, de limitar, né? Dizer, não, sonho é isso, é muito complicado. Você pode explicar o sonho, um EEG pode te dizer o que é o sonho para uma frequência cerebral ou uma reação química, por que é o sonho paradoxal, o sono paradoxal, porque você fica paralisado durante a noite e só mexe os olhos.
né? E, ao mesmo tempo, as suas ondas cerebrais se tornam iguais às ondas cerebrais, muito parecidas com as ondas cerebrais da vigília. E depois Sim, elas se espaçam, e depois voltam, e fazendo esses ciclos. Então, mas isso esgota o que é o sonho? pois As é. memórias esgotam nossos sonhos? As memórias, essa existência esgota os nossos sonhos? Alguns, talvez, alguns. Mas vai muito além. Sonhos são uma dimensão muito ampla. Vai muito além, né? Eu li até uma reportagem recente, né, que os pesquisadores eles comprovam agora que os sonhos não só acontecem na fase REM, né, do movimento rápido dos olhos, mas nas outras etapas também. Então, claro, nessa fase REM, né, você vai ter sonhos mais vívidos, sonhos mais intensos, sonhos mais profundos. E o grande problema, às vezes, né, é que nessa vida moderna, a gente demora para desacelerar e não se prepara devidamente para o sonho, para o sono, e, consequentemente, também isso vai se refletir nos nossos sonhos, né? Dentro dos seus estudos, né, o que você entrou em contato e que pode, de repente, auxiliar aí algumas pessoas, né? Existe uma preparação boa para o nosso sono e para os sonhos? Sim, claro. Não só é uma preparação que é antes do sonho e depois, né? Então, principalmente se você quer incubar um sonho, é possível, é possível. Claro, há uma dinâmica natural, né? Que naturalmente você vai levar todas as noites, você leva questões do seu cotidiano em vigília para os sonhos, e todas Ok. as noites você acorda sob a influência de um sonho. Às vezes você não se lembra, mas você certamente, e principalmente quando você se lembra, acho que quem está nos escutando, nos assistindo, pode se lembrar de alguma vez que acordou e passou o dia inteiro sob a influência de um sonho. Né? Então, é um contínuo. Não há, não há. Tem esse conceito de que sonho é uma fantasia, é, é uma viagem. Né? Os sonhos, eles são tão reais quanto essa realidade aqui, porque a realidade é onde está o foco da nossa atenção. Então, você passa mais de um terço da sua vida com o foco da atenção na sua dimensão onírica. É claro que se a gente leva isso a sério, se você antes de dormir se propõe na forma de um intento ou coloca uma questão antes de dormir e traz essa questão, há algumas técnicas bem simples, como por exemplo você antes de dormir, óbvio, não assistir televisão, não levar o celular para a cama e ficar olhando para o celular, porque provavelmente você vai sonhar com algo relacionado a isso, as últimas notícias. E quem é que quer levar as últimas notícias para os seus Pois, sonhos? Meu Deus do céu! pois Né? é verdade. Então, arrumar um espaço de calma, de tranquilidade, onde você possa trazer uma questão. Você coloca essa questão, você repete ela no mínimo 20 vezes para você. Hoje vou dormir, hoje eu vou sonhar, eu vou me lembrar do meu sonho. Pode ser que não funcione da primeira vez, pode ser que não funcione da segunda, mas é um exercício. É como você chegar numa academia, se você nunca foi amigo dos seus sonhos, da sua dimensão onírica, é como você chegar na academia e querer levantar 100 quilos na primeira vez que você vai. Né? É uma prática. E quanto mais você pratica, mais amigo dos seus sonhos você fica. Embora existam sonhadores natos, tem aquelas pessoas que nunca se exercitaram e que se lembram de diversos sonhos todas as noites. E aí é a outra ponta, Cláudio, que é quando você acorda. Quando você acorda, procurar não se mexer muito, né? Procurar se lembrar e registrar. Ter Sim. o seu livro da noite. Essa prática de registrar, ela é batata. Ela ajuda. Você vai passar a se lembrar cada vez mais dos seus sonhos. E também aprendi, isso aprendi com meu pai também, né? Com o Roberto Crema, durante, no final do ano, você lê o seu livro da noite todo e tenta olhar para todos os sonhos como se fosse um grande sonho. Sim. Essa é uma experiência fantástica, fantástica, quantidade de insights, meu Deus,
Eu agradeço muito a ele por ter me ensinado isso, desde muito jovenzinho. Pois é, a importância disso, né? Você vê que algumas tribos consideradas primitivas no intuito de, né, de não desenvolvidas, mas são primitivas, talvez porque tivesse uma conexão primeira e profunda, trazem isso, né, das pessoas relatarem os seus sonhos e juntas falarem desse mundo que nos povoa, desse rico mundo interior e que a gente negligencia. Então, você vê, por exemplo, eu percebo muito com os pacientes que funciona essa questão de deixar um bloco de anotações, né? Ou mesmo grava um áudio, né? Você tem, se tiver um aparelhinho, o próprio celular, você grava um áudio do seu sonho e relata. Porque isso faz com que se crie uma conexão, uma sintonia do próprio ego com o inconsciente. E aqueles que levam a sério esse processo começam a lembrar e ficam, né, felizes. Comecei a lembrar do meu sonho. Então, é isso, você sonhava, mas agora você sabe que essa dimensão é uma dimensão importante do processo, né, e que vai além. Né? Então, é interessante quando a psicologia passa, né, e Jung, ele ficou extremamente impactado com o livro de Freud, né, quando leu, foi até o que o fez buscar Freud para se corresponder com ele, né, que durante um tempo eles foram amigos, mas depois se separaram. E Jung vai aprofundar de uma maneira muito, muito intensa o olhar sobre os sonhos, né? Como você disse, os sonhos do próprio Jung também formaram a própria base da psicologia junguiana. Então, ele se conecta com seus sonhos, no sentido particular, mas também como uma antena que capta para, de certa forma, nos apresentar a própria psique. Um dos sonhos dele, ele sonha que está em casa, na sua casa, ele sabia que era a casa dele, só que tinha um dos quartos que ele não conhecia. Ele vai adentrando por vários quartos, chega em camadas, né, como se trouxessem coisas muito antigas, e a partir dali ele desenvolve o conceito de inconsciente coletivo. Né, ou seja, né, essa comunicação, né, dos sonhos com essa dimensão importante da nossa alma. Né? Sim. E aí entra o exercício do dream work, né, do trabalho com Sim. sonhos, que tem importância clínica também, claro, como o Jung bem sabia, né, ele utilizou bastante, além de Freud, claro, mas também no nosso dia a dia, no nosso desenvolvimento pessoal, nós Sim. podemos, você ter um caderno de sonhos, você ter um livro da noite, você se preparar para dormir, você ter um intento antes de dormir para levar para a dimensão onírica, isso já é uma forma de dreamwork. Existem muitas, existem muitas. Você pode pintar sonhos, você pode ir tentar depois entender, fazer mandalas também é uma forma interessante, né? Sim. Mandalas a partir de sonhos. E tem as constelações oníricas, né? Que é Sim. uma forma também de abordar, de trabalhar sonhos. Sim. Então, fala um pouquinho para a gente, Yuri, como é que foram seus estudos e a construção disso que virou um curso de extensão universitária, não é isso? Pela Unipaz? Isso, um curso de extensão universitária, parceria entre a Unipaz Rio de Janeiro e a Universidade São Judas Tadeu, Faculdade São Judas Tadeu. Tá muito, muito legal, né, isso, realmente, porque é um trabalho que foi embasado, tem um embasamento, não é um autodidatismo, é algo que a gente está se aventurando, Sim. não, tem todo um suporte, né? E, bom, em princípio, é uma constelação de sonhos, né? O que é constelar? Constelar é posicionar no espaço, né? Posicionar no campo. Nós trabalhamos, por conta da pandemia, especialmente com constelações individuais. Como funciona? Vou falar bem rapidinho sobre como funciona a técnica. Quem participar da extensão universitária vai entender um pouco mais. E depois já estamos desenvolvendo uma formação para consteladores oníricos, para consteladores serem consteladores oníricos mesmo, né?
funciona da seguinte forma: o sonhador traz um sonho, né? A pessoa chega com um sonho. Através de técnicas muito utilizadas na psicologia transpessoal, você coloca a pessoa em estado de relaxamento e ela ressonha, ela revive o sonho. Ela não precisa, isso é uma coisa interessante da técnica, ela não precisa falar o sonho, o constelador, o terapeuta, ele não precisa saber do sonho, ele não precisa entrar em contato com a narrativa direta do sonho. Aliás, às vezes é até bom que não entre, porque ele não fica tentado a direcionar, né, a interpretação que ocorre dentro do sonhador, o processo interno. Então, ela ressonha o sonho do começo ao fim, traz um título para esse sonho, e nesse ressonhar ela é orientada a buscar os elementos principais que tenham mais força no seu sonho. Esses elementos são os elementos que ela vai na próxima etapa constelar. Então ela posiciona, tem todo um jeito de se fazer isso, né? E aí ela entra em contato com a primeira imagem do sonho. Ela tem o sonho na sua frente. Ela vai conseguir olhar para uma imagem do seu sonho. Isso por si só já tem bastante poder. Porque quando ela olha para o sonho, numa visão panorâmica, já começa a entrar em ação outras percepções, outras associações, né? E aí ela mergulha no sonho. Nós mergulhamos, ela e o facilitador, e ela entra em ressonância com cada um dos elementos. Então ela faz contato com cada um dos elementos. E há muitas formas de se fazer isso. A gente vê, de acordo com o que está sendo colocado, qual é a mais adequada. Depois de entrar em contato com cada um, mais uma vez, ela olha, mas agora com outros olhos. Agora, depois de ter olhado pelos olhos de cada um dos elementos, depois de ter ficado frente a frente com cada um dos elementos que ela constelou, ela olha novamente para o sonho de forma panorâmica. E aí começa o processo de elaborar o que é uma imagem mais rica, o que é uma imagem mais simbólica, ou às vezes a gente pode levar adiante o sonho, ir para lugares onde o sonho não foi, né, mas que se pode ir usando técnicas de imaginação ativa, também muito utilizadas por Jung, criadas por ele, né? Então, depois de se mexer nessa imagem, de se transformar essa imagem, esse sonho vira outra coisa, também disposta na frente da pessoa. Então, olhamos panoramicamente para essa nova imagem, né? E aí, novamente, já é como se fosse outro sonhador olhando para outro sonho, né? É um momento muito interessante esse, onde começam realmente as associações novas a fazerem efeito e a pessoa começa a entender o que o sonho quer dizer. E, por fim, fazemos algumas perguntas para facilitar a etapa de integração. Nós sempre terminamos a constelação perguntando ou orientando, ou com a pessoa sabendo o que ela pode fazer com esse sonho na sua vida de vigília em direção à saúde, em direção a uma solução de alguma questão, da questão que ela mesmo está mostrando, porque o sonho é uma dimensão extremamente honesta. O sonho é um recado 100% honesto do sonhador para ele mesmo, qualquer sonho. O sonho não mente para o sonhador, né? Ele é muito honesto. E é isso, então tem todas essas etapas envolvidas. Que maravilha, né? E é interessante quando você traz que o sonho ele é honesto, né? E até foi um dos pontos que Jung também aprofundou, né? Dizendo que o ego não interferia no sentido de manipular as imagens para que ficassem em conformidade com seus anseios. Muito pelo contrário, né? Às vezes o sonho vem incomodar a postura egóica para que haja transformação, porque também através, né, dessa mobilização, como você bem trouxe, né, às vezes ficamos mobilizados emocionalmente por um sonho, né, um dia todo, às vezes uma semana inteira aquela imagem vem, porque a gente não pode esquecer que é um símbolo, né? Então, símbolo
é aquele que une, aquele que conecta. O símbolo é uma ponte, né? Então, assim, prestar atenção para essa ponte e até se preparar, né? E aí eu reforço ainda mais essa necessidade de nos prepararmos, porque até em uma das entrevistas de Jung, um pouco antes dele morrer, né, o repórter pergunta para ele se era possível que ele previsse uma terceira guerra mundial, porque através dos sonhos ele tinha feito a previsão da primeira e da segunda guerra mundial. Jung, segundo Marie-Louise von Franz, chegou a analisar mais de 80 mil sonhos de pacientes. Então, era um trabalho muito intenso, né? E às vezes era isso, ele não trabalhava um sonho isolado, trabalhava um sonho, né, dentro de um contexto de vários sonhos do sonhador, porque aí construía como se fosse um enredo, né, dessas várias dimensões que os sonhos provêm. Então, quando o repórter pergunta para ele se podia prever, ele dá uma resposta muito profunda, porque ele diz, olha, antes as pessoas não tinham tantos medos, tantos receios, né, tanta ansiedade, e isso não povoava tanto o seu inconsciente. É como se o sonho já aparecesse um pouco mais puro. Mas agora todas as pessoas conduzem tanto medo, tantos receios de catástrofe, que fica mais difícil de prever, né, a existência de uma terceira guerra mundial, por exemplo. E aí ele complementa, mais uma coisa é certa, precisamos de mais psicologia, precisamos de mais entendimento da alma humana, porque é o homem, e não a bomba, o grande mal do porvir. Né? Esse desconhecimento de si é que ocasiona todo o mal. E aí nós vemos, né, os sonhos enquanto ferramentas que vão fazer também com que nós nos decifremos as grandes incógnitas da nossa vida, né, nos conectando com esses processos, às vezes, que ficam dolorosos, sendo arrastados por toda uma vida, mas que se a gente prestar atenção nos sonhos, a gente começa a se decifrar, né, como a esfinge de Édipo, né, decifra-me ou devoro-te, né? Então, sonhos funcionam às vezes como essa esfinge, não é, Yuri? Sim, sim, sem dúvida. O sonho é também um reflexo, bom, como nós dissemos há pouco, né, o sonho é um reflexo. Se você vive num universo de medo, se você vive num universo de raiva, de ódio, isso vai inevitavelmente contaminar a sua dimensão onírica. Uma parte dela, pelo menos, porque tem uma parte que não entra nessa. Pois é. Pois é. Vou trazer uma questão aqui da Cássia Sampaio. Yuri, e quando não lembramos do sonho, quando acordamos? O que a Cássia pode fazer, Yuri? Então, Cássia, você pode ficar mais amiga da sua dimensão onírica. Você pode começar anotando. Há uma prática interessante. Quando você, por exemplo, acorda de manhã, se você se propuser a anotar sonhos todos os dias, talvez algum dia você não sonhe, Sim. mas aí você pode pegar seu caderninho e pensar, tudo bem, hoje eu não sonhei, mas se eu tivesse sonhado, como teria sido? E você pode anotar isso. Por mais que não seja um sonho, especificamente, isso vai te aproximando dessa dimensão. Né? Quanto mais você valorizar a sua dimensão onírica, quanto mais você se preparar para dormir, você pedir sonhos para você mesmo, você anotar e registrar os sonhos, né? Quanto mais você trabalhar, se você tiver algum processo em algum acompanhamento terapêutico, levar sonhos quando você se lembrar, por mais que sejam aqueles sonhos mais antigos. Talvez você não se lembre de sonhos todos os dias, mas talvez você se lembre de sonhos de quando você era criança, de quando era adolescente, aqueles sonhos que podem ter muito tempo, mas que você se lembra deles agora tão claramente quanto há muito tempo atrás, na noite que você o sonhou. Você pode também trabalhar esses sonhos. Você pode pintar esses sonhos. Você pode desenhar esses sonhos. Há muitas formas de você ficar amiga da sua dimensão onírica. E quanto mais você se aproximar,
mais você vai se lembrar e mais isso vai passar a te trazer informações e significados. Você vai se conhecer melhor através desse processo. E como isso assim se dá, né? A pessoa começa a prestar mais atenção, né? E de uma maneira, né, muito interessante, esses sonhos começam a ficar mais vívidos, esses sonhos começam a ficar mais presentes. Uma outra recomendação, Yuri, que eu costumo dar aos pacientes, é que, ok, você não lembrou dos sonhos, mas preste atenção no que você está sentindo, né? Então, ok, acordei, não estou lembrando dos sonhos, mas o que eu estou sentindo? Né? Estou preocupado, estou alegre, estou eufórico, né? Estou ansioso por algo. Então, isso já te dá uma pista, né? Desse mundo interno, não é isso? Sim, inclusive você me lembrou também de uma outra técnica que é quando você não sonha, não se lembra dos sonhos, claro, você traz, sem se mexer, você acorda quietinho, procura não se mexer, procura ficar quietinho naquela posição que você acordou. E se você não se lembra de sonho nenhum, traga pessoas do seu relacionamento, pessoas próximas, pelas quais você tenha amor ou as que tenham significado para você. Às vezes não amor, mas às vezes também é uma pessoa que você esteja é, em conflito, enfim, vá trazendo essas pessoas e veja o que acontece. Pode ser que surja algo quando você traz essa pessoa, um fragmento de sonho desponta. Sim, Isso é uma sim. outra técnica interessante que pode ser utilizada. É como se o sonho, né, ele tivesse numa linha muito tênue entre o inconsciente e a consciência, né? Então, a gente precisa estar atento para poder pescar esse sonho para ele ficar com a gente, não é? Sim, o inconsciente e o mistério e o infinito. Sim, é verdade, um mistério, né? Porque assim, é isso, o sonho ele se conecta com o espírito do tempo e além disso ele é uma prospecção para o próprio tempo, né? Quantos cientistas, quantos artistas trouxeram dos sonhos, né, coisas que maravilharam a humanidade, né? Sim. Então a gente vê essa dimensão, né? Há dimensões também. Há um relato muito interessante, inclusive tem estudos sobre esse relato, de um sonho de outras existências. Sim. O sonho pode ir por aí também. Uhum. Por mais que isso possa parecer estranho para alguém que esteja escutando, mas como assim? Outras vidas? Eu não sei se eu acredito nisso. Tudo bem, acho que isso é de cada um, mas há essa pesquisa onde o cara tinha sonhos recorrentes com uma ponte. Ele chegava na ponte, uma ponte muito, muito alta, em cima de um grande rio, e ele tentava atravessar e ele sempre se lembrava de chegar na ponte por uma escada, por uma escadinha, tentar atravessar e no sonho ele nunca chegava do outro lado. Ele nunca chegava do outro lado. Ele nunca chegava. Um dia ele estava folheando uma revista, isso é de um tempo em que não havia internet, porque como você bem mencionou hoje, Sim, o campo de informação é muito grande. Então você pode ter visto isso em algum lugar, mas naquela época não tinha essa possibilidade. Ele estava folheando uma Times, eu acho, uma revista dessas famosas, e ele olha na revista e fala: Meu Deus, é essa ponte. E é esse ângulo que eu via no meu sonho. E não tinha como. Ele nunca tinha visto. Ele foi pesquisar. Era a construção da ponte do Brooklyn, sim. onde durante o processo de construção havia uma espécie só de uma passarelinha para os operários. E muitas pessoas morreram ali. E ele entendeu, quando ele viu e quando ele leu a matéria, ele entendeu. Eu morri ali. Eu morri ali. Isso é uma compreensão de outro lugar. Não é do racional, não é do ego, é de outro lugar que isso vem. Então, mas da onde? Bom, aí talvez precisemos estudar ainda muito, muito para entender. Uhum. Pois é, e aí essa dimensão, né? A Daisy, a Daisy deu um relato aqui. Sonho todo dia desempenhando as tarefas do meu trabalho, igual como faço no trabalho. E às vezes me dou conta que estou em casa e não no trabalho. E daí reclamo comigo mesmo. Vá dormir.
Como faço para me desligar? Saio do trabalho às 8h30 e volto para casa às 23h. O que pode ajudar a Deise, Yuri? Olha, se desconectar. Acho que muito se desconectar. Chegar em casa e realmente encontrar um meio de mudar a frequência, de tirar o pensamento do trabalho, né? Isso pode ser desde ler livros que sejam do seu interesse, até assistir um filme interessante, enfim, há muitas técnicas, né? Mas acho que quanto mais você se diz, talvez, eu não sei se isso mas talvez você chegue em casa e continue trabalhando no celular, né? Ou continue trabalhando pensando nas questões do trabalho. Então, encontrar formas, meditações guiadas são excelentes. Talvez uma meditação guiada um pouco antes de dormir possa ser algo que vá ajudar a não levar para a dimensão onírica tudo isso que te preocupa tanto durante o dia, com o que você já se ocupa bastante. Deve dar a impressão que você nunca para de trabalhar nem dormindo, né? Deve ser bastante cansativo. Pois é, e sem que o patrão pague para ela, né? Pior ainda, né, Yuri? Bom, Mas a aí parte a gente... boa, há uma parte boa nisso também. Há uma parte Sim, boa, porque você pode encontrar soluções durante o sonho. Os sonhos criativos funcionam assim. O buraco da agulha da máquina de costura foi inventado numa situação muito parecida. O inventor, agora não me lembro o nome dele, estava se degladiando para encontrar essa solução, e ele dorme e sonha que está numa tribo de, de enfim, canibais, algo parecido com isso, e que o chefe da tribo fala para ele: ou você me dá uma solução, ou você vai ser morto. Ele falou: mas eu não tenho uma solução, eu não tenho. Então, para a fogueira com ele. E enquanto ele era carregado para ser executado no sonho, ele olhava para os soldados, eles tinham umas lanças, e ele olhava na lança, era uma lança comprida no formato de uma sim. agulha, e no fundo, em cima tinha um furo. E esse era o formato. Ele acordou com esse formato, ele inventou a agulha que funciona nas máquinas de costura até hoje, revolucionou a indústria, né, de costura e indústria têxtil. Que Então, esse era um fantástico. cara que levou o trabalho para os sonhos. Nem Pois tudo é, está claro. perdido. É isso, né? Nos conectamos, né? O grande problema deles é quando é muito frequente, né? Claro, então, se é frequente, é como o Yuri trouxe, né? Se desconectar dessa ansiedade, né? Claro, tendemos a ser mais ansiosos nessa vida moderna, mas temos que construir, de alguma forma, uma forma de lidar melhor com essa ansiedade do dia a dia, diminuir a intensidade. E não tem uma receita pronta, cada um vai descobrir. Né? Para uns vai ser algum hobby à noite, para outros vai ser fazer uma esteira, uma yoga, né? Fazer uma meditação, uma oração. Então, assim, teste até você descobrir o seu caminho para fazer isso, né? Porque se não fizer isso, o grande problema é que assim, seu corpo vai continuar trabalhando dentro de um patamar de ansiedade muito grande, e é isso, o organismo chega uma hora que ele pode dar um sinal de esgotamento, né? E esse é o ponto, né? Então, assim, melhor fazer isso como uma profilaxia, né? Uma terapêutica preventiva do que depois ser algo que vai prejudicar o próprio organismo, né? E até falando desses sonhos impactantes, a Ana Maria que traz um relato, né? Boa noite, Cláudio Uri, já tive um sonho em 1987 e até hoje me lembro bem. Imagina, foi uma mensagem bem indicativa sobre minha espiritualidade, né? Uhum. Interessante, né, Yuri? Sim, pode se tratar de um sonho espiritual, pode ser um sonho iniciático. É interessante, pode ser muito poderoso anotar esse sonho, né? Registrá-lo mesmo, por mais que você se lembre dele, colocá-lo no papel. Talvez possa ajudar também desenhar esse sonho, pintar esse sonho, por mais que você não saiba desenhar bem ou pintar bem, isso não são seus dotes artísticos que estarão sendo postos à prova aqui, mas tirar o sonho de você e olhar para ele de outra perspectiva e ver o que acontece.
perceber o que acontece. Se abrir para as percepções enquanto você estiver desenhando, enquanto você estiver escrevendo, se abrir para as percepções físicas, para as sensações, podem ocorrer sensações, pode ocorrer coisa no estômago, pode acontecer aceleração no seu batimento cardíaco, podem acontecer ideias, podem te ocorrer imagens, e tudo isso vai complementando. Podem te ocorrer insights, pode acionar a sua intuição. Então, o processo de desenhar, ou de escrever, ou de trazer esse sonho para outras formas de se olhar, pode te ajudar a compreendê-lo melhor e pode te ajudar a honrar o sonho, porque às vezes o sonho traz uma mensagem a ser honrada, e honrar o sonho é algo bastante importante. Às vezes honrar o sonho em coisas mais bobas, tipo, eu sonhei que eu estava usando aquela camiseta daquela cor e que eu fui para o trabalho com ela. Por que não, nessa manhã, escolher essa camiseta e ir e ver o que acontece? Ir para o trabalho com a camiseta que você sonhou e ver o que acontece. Pois é. Né? Pois é. E aí a gente parte, né, para essa dimensão simbólica. A própria Ana Maria diz que recentemente ela tem começado a ter sonhos com sua criança interior. Então a gente vê essa conexão que vai sendo feita, né? E tem um outro ponto, Yuri, assim, a questão dos símbolos que aparecem nos sonhos, né? O Gustavo traz até uma questão interessante aqui, considerando as diferentes culturas e a diversidade de significados para uma mesma imagem simbólica, quais seriam os meios mais adequados para aproximar ou associar a este ou aquele significado? Olha, o símbolo de um sonho, eu penso, isso é algo que eu penso, ele só pode ser decifrado pelo próprio sonhador e pela exploração do seu universo interno. O que aquele símbolo significa para você? Olhe para o símbolo, veja o que te ocorre. Novamente, desenhe esse símbolo, olhe para ele de outras formas. Quando você menciona ele, o que te ocorre? O símbolo o símbolo do sonho, ele vai se resolver dentro do sonhador. Há uma tendência a que outras pessoas queiram resolver ele para você, né? Bom, pode ser que ajude também, não vou dizer que não, mas talvez o mais eficiente seja você procurar esse significado dentro olhar para dentro, né? Olhar para dentro e encontrar modos de fazer isso, de ser mais amigo de você mesmo, né? E daquilo que não é apenas a vigília, daquilo que não é apenas o material, mas dos seus pensamentos, das imagens que te ocorrem, de uma prática meditativa e do distanciamento dessas imagens mais materiais, né, também podem ajudar a compreender melhor isso. Porém, eu acho que, na minha opinião, ninguém vai te dizer o que significa isso, ninguém vai poder te dizer o que significa, a não ser você mesmo. É interessante porque muitas vezes, né, os pacientes chegam para o terapeuta, isso, o que significa? Eu costumo dizer, olha, depende, porque assim, o símbolo é muito particular, né? Então, por exemplo, eu sonhei com um leão. E aí eu costumo dizer, bem, se é uma pessoa que trabalha no zoológico que sonha com leão, é diferente de uma outra pessoa, num outro contexto, que vai sonhar com leão. Então, assim, depende muito do que aquele processo se comunique com a sua vida, na sua vida atual, com o seu inconsciente coletivo também, porque pode trazer à tona vivências, ou mesmo um símbolo do que aquilo represente. Então, claro, o terapeuta ele pode trazer algumas representações desse símbolo, mas a última palavra é sempre do sonhador. Né? É interessante, Cláudio. Sintoniza, né? Isso que você traz é muito interessante, porque tem pessoas que falam, a água é emoção. Né? Eu sonhei com água. Não, a água é emoção. Talvez a pessoa tenha comprado esse símbolo. E realmente, para uma pessoa que acredita que a água é emoção, pode ser que ela sonhe com água e realmente a água seja emoção, se aquele símbolo para ela for. Mas é como você trouxe. Sonhei com água.
há pessoas que estão num deserto morrendo de sede, a água vai ter um significado para essas. Há pessoas que quase morreram afogadas, a água vai ter outro significado para elas. Então é isso, Cláudio, perfeita a sua colocação. Pois é. A Eli traz um relato interessante aqui. Há muitos anos sonhei que quanto mais espremia um ponto em minha testa, uma flor de lótus branco se abria. Olha que interessante, Yuri. Um sonho muito lindo, muito, muito emblemático. Ele certamente aponta para algo. Eu perguntaria para Eli, o que é esse ponto na testa, Eli? O que é essa flor de lótus, Eli, para você? O que ela significa para você? Como você a vê? Como você a sente? Para onde ela te leva? O que ela te indica? E isso são perguntas que você pode fazer. Né? Ela está conectada a alguma emoção? Que emoção te ocorre quando você se lembra dessa flor de lótus brotando na sua testa? As emoções são excelentes condutores dos símbolos dos sonhos. Né? Você pode levar a emoção. Sim, sim. É isso, né? E traz elementos da cultura oriental aqui ricos que ela pode se aprofundar também, explorar, né? Desse ponto, desse olho, dessa flor de lótus. Então, claro, vai depender muito das conexões que ela faça, né? E do momento que ela viva. Então, assim, que rico, mas aponta para algo muito profundo ali. Não perca esse sonho, né? Não perca de vista, né? Sem dúvida, é um sonho importante. Sem dúvida nenhuma, é um sonho importante. Sim, sim. Olha, temos muitos sonhos aqui, viu, Yuri? Vamos botar alguns aqui, enquanto o papo vai fluindo aqui, né, para ver o que as pessoas estão nos trazendo. Maura Paranhos. Eu tive um sonho em que eu via uma cena e, em seguida, eu fazia parte da cena. A partir do momento em que me apontaram uma foto para eu ver. Eu acho que ela já estava constelando dentro do sonho aqui, Yuri. É possível, é possível. Existem sonhos dentro dos sonhos, né? Como a gente estava dizendo. E você pode sonhar em camadas também, um elemento de sonho. Inclusive, esse é um indicativo também de talvez um princípio de um sonho lúcido. Né? Acontece algo no sonho e, de repente, você ganha consciência dentro do sonho. E aí tem sonhos lúcidos em que você apenas ganha consciência e passa a ser um observador ativo do seu sonho, né? Consciente, acordado dentro do seu sonho, ou aqueles sonhos lúcidos que você desperta dentro do sonho, ganha consciência dentro do sonho e consegue manipular, de certa forma interagir, ou ganhar o protagonismo daquele sonho, e aí o céu é o limite. Na verdade, nem o céu é o limite, não tem limite para uma pessoa que domina que tem essa oportunidade de tomar consciência e tornar-se protagonista consciente do seu sonho. É É algo muito interessante esse especial. ponto, né, que a psicologia transpessoal começa a aprofundar a questão dos sonhos lúcidos, né, Yuri? Sim, sim. Eles são um fenômeno, assim, então ainda acho que tem que ser muito estudado, né? E inclusive existem práticas para que você possa treinar esse processo. Há pessoas que acham que isso não é uma coisa legal. Você treinar sonho lúcido vai contra a natureza do sonho e você estaria interferindo na sua dimensão onírica e que não é legal, que só é legal quando se manifesta de forma natural. Há outros que acham que não, que isso é um mergulho dentro de você mesmo e que você ganhando o controle do sonho, você vai conseguir compreender muitas outras questões ao seu respeito e ao respeito da natureza do sonho, né? Um desses exercícios, muito simples, proposto por Carlos Castanheda, era de você buscar olhar para sua mão durante o sonho. É simples assim. Durante o sonho, você busca olhar para sua mão. Você pode incubar isso. Isso pode ser algo que você pode começar a se propor, a intentar antes de dormir. E aí pratiquem e contem para nós o que acontece. Se você conseguir olhar para o seu sonho, para a sua mão,
enquanto você sonha, se você ganha consciência dentro do sonho. Isso é uma das técnicas. Interessante. Eu não sei se o último livro do seu pai fala um pouquinho disso. Ele que Fala sim. trouxe a proposta do Castanheda, né, junto com Cacaverá, né, e trouxeram esses ensinamentos tão profundos, né, Yuri? Sim, isso consta do livro da Águia e o Colibri, né, do Roberto Creme e do Cacaverá. Um livro incrível, vale muito a pena. É maravilhoso. Pois é, e aí continuando aqui com as sagas, as pessoas estão. A gente está estimulando que pelo menos as pessoas tragam sonhos. Olha, não vamos decifrar o sonho de vocês, como o Yuri trouxe bem aqui. O sonho é do sonhador, mas a gente vai apenas aqui no bate-papo trazer alguns elementos, quem sabe, né? Ajude. O Jorge traz algo, né, que interessante, que ele diz: olha, tive um sonho lindo há muito tempo atrás, estava numa floresta e me transformei num lobo e percorri toda a floresta de um lado a outro. O que significa? Será que o Yuri está virando, o Jorge está virando lobo mau, Yuri? O que está acontecendo aí? Olha, Jorge, eu não posso dizer para você o que significa, mas há indicativos no seu sonho, dos elementos. Há uma categoria de sonhos que são os sonhos iniciáticos. E em determinados povos originários, os animais eles têm um papel, né, de poder. E alguns animais que aparecem em sonhos, e principalmente isso me lembra muito o xamanismo, e a gente estava falando de Castanheda, é interessante ter entrado nesse sonho, porque há xamãs que se transmutam em animais, né? No seu animal de poder, não é em qualquer animal, é num animal com o qual ele tem uma relação profunda, espiritual, muito, muito profunda. Então, o que pode ser um bom indicativo? Corra para entender melhor a sua relação com os lobos. Qual é a sua relação com o lobo? Por que um lobo? Por que você se transformou? Você podia ter se transformado em tantos animais. Por que não lobo? Que floresta era essa? Mergulhe nesse sonho. Anote. É a mesma recomendação. Eu vou repeti-la porque ela é preciosa. Anote esse sonho. Que floresta era essa? Que lobo era esse? Por que um lobo? Qual é a sua conexão com esse animal? Vasculhe, explore o sonho. Tente deitar relaxadamente. Isso é muito legal também. Deita num lugar bem tranquilo, silencioso, feche os olhos e abra os seus olhos dentro do sonho e reviva esses sonhos. Reviva. Quando eu digo reviva, aliás, isso também é uma boa dica para quando você estiver anotando seu sonho. Anote o seu sonho como se ele estivesse acontecendo naquele momento, não no passado. Anote seu sonho, ou reviva, relembre o seu sonho, como se ele estivesse acontecendo naquele momento. Isso muda muita coisa. Eu vou te dar um exemplo. Quando te pedirem para contar esse sonho, por exemplo, se você fosse nos contar esse sonho, talvez há uma tendência de você dizer: ah, eu sonhei que eu estava numa floresta e aí eu comecei a virar um lobo. Muda o tempo verbal, experimenta para ver o que acontece. Estou entrando numa floresta. Começo a me transformar em um lobo. É percorrer a floresta de ponta a ponta. Isso vai mudar a forma com que você se relaciona com, com essa lembrança do sonho. Vai deixar de ser o passado para passar a ser o presente. E isso tem uma força muito grande em desvendar o sonho. Pode ser uma Pois dica. exatamente, né? E ampliar, a gente vê assim como ampliação desse processo, né? Trazer para um outro campo, desenhar, porque você leva para uma outra dimensão do cérebro. E é isso, né? Como você traz na constelação, o olhar sobre vários prismas, né? E o olhar desses vários prismas também para o sujeito, como vão dando a possibilidade de entendimento. A Suzana traz algo muito curioso, importante. Suzana é uma prima querida, um beijo para ela. Sonho com muita frequência com ondas gigantes, mas não fico com medo. Observo elas chegando e procuro me proteger. E a todos que estão comigo. Escuto que é um sonho recorrente. Sonhos recorrentes tendem a ser muito,
muito significativos, a trazer mensagens muito importantes. Há correntes de estudos com sonhos que dizem que o sonho vai se repetir até que ele seja compreendido. Quando ele é compreendido, ele deixa Sim. de se repetir. Né? As constelações oníricas funcionam especificamente bem para sonhos recorrentes. E nós temos relatos de pessoas que constelaram sonhos conosco, e mais de uma, já algumas mesmo, que disseram que depois de compreender o sonho, ele para de se repetir. Ou então ele é um sonho incompleto. Há correntes também que dizem que sonhos recorrentes são sonhos incompletos e que você precisa completá-los para que eles parem de se repetir. Então a constelação onírica também permite que você complete um sonho, que você vá além do ponto onde você desperta. Né? Os sonhos recorrentes são muito importantes. São sonhos que convém ser trabalhados da forma que Não é à você toa, achar né, mais Yuri? interessante. Não é à toa que se for um símbolo do inconsciente, ou seja, algo que venha de uma outra dimensão, se repete, né? Porque, de alguma forma, é como se estivesse insistindo para que o ego se apropriasse daquele símbolo, né? Se apropriasse daquela informação tão importante. Né? Porque o sonho também ele traz essa prospecção. A gente não pode perder de vista o próprio processo de individuação. Né? Então, assim, se a psique é esse fator de orientação para que o indivíduo faça a sua jornada, os sonhos estão a serviço do self, né, dentro de uma linguagem junguiana, mas do ser profundo que somos. Então, é essa dimensão aí que a gente ficaria aqui conversando horas e horas, né, falando e trazendo os sonhos de vocês com o maior prazer, mas aqui foi para dar um pouquinho do gostinho da boca desse trabalho aqui fantástico que o Yuri Crema está fazendo, né, e eu parabenizo, Yuri, pela sua iniciativa, pela iniciativa da Unipaz, né, mas quem tiver interesse em se inscrever, como é que faz, o que procura, né, onde é que pode, né, se inteirar mais desse curso de extensão universitária das constelações oníricas. Quem quer fazer o curso pode se inscrever através da página www.unipaisrj.org.br, tá? www.unipaisrj.org.br. Lá tem todas as instruções para se inscrever. E também quero deixar um convite a quem assistiu. Nós temos um grupo de pesquisa de constelações oníricas e nós nos disponibilizamos esse espaço para constelar sonhos de quem estiver interessado. Então, quem sentir o chamado pode mandar um e-mail para constelaçõesoníricas@gmail.com, constelações sem cedilha e sem acento, constelações oníricas@gmail.com, tudo junto, constelações oníricas. E a gente pode ver. Se a pessoa tiver interesse em constelar um sonho, nós podemos ver a possibilidade de constelá-lo gratuitamente dentro do contexto do grupo de pesquisa. Tá? E também disponibilizamos atendimentos individuais que também podem ser solicitados por esse mesmo e-mail, né? Porque há uma certa espera para você constelar um sonho dentro do grupo de pesquisa. Né? Se a pessoa tiver alguma vontade maior, ela pode entrar em contato pelo mesmo e-mail solicitando uma sessão. Que maravilha, Yuri. Então, assim, que bom, né? Tivemos muitas informações aqui nessa troca. Eu espero que vocês tenham aproveitado, como eu aproveitei aqui, essas boas informações aqui a respeito desse mundo dos sonhos, né, que fala a respeito da nossa realidade. Então, o que fala a respeito da nossa realidade, nós temos que nos apropriar. Né? Nós vivemos um tempo muito desafiador, né? Esse tempo agora é desafiador, tanto que surgem novos sonhos da pandemia, né? E pessoas sonhando que, de repente, se encontram em meio a uma aglomeração sem máscara. Então, nós vemos que os sonhos também vão atualizando, né, os arquétipos, de certa forma, com o espírito do tempo. Né? Então, que vivamos esse espírito do tempo em toda a sua inteireza, com tudo que ele tem a nos trazer. E, Yuri,
imensamente grato por você estar aqui comigo nesse bate-papo, né? Dá um abraço grande no paizão, Roberto Crema, aí, saudades dos nossos encontros, né? E que em breve a gente possa se rever, de preferência aqui na Terra de Todos os Santos, Salvador. Cláudio, eu agradeço de coração o seu convite. Uma grande alegria, uma grande satisfação de bater esse papo tão leve, tão gostoso conversar com você. Muito obrigado pelo convite, eu fiquei muito feliz de estar aqui. E acho que meu pai está assistindo aí, ele recebeu esse abraço. Opa! Então, salve, salve, Roberto! Um abraço, meu Que querido. bom. Gente, vai Um ficar grande gravada a abraço. live, né? Vai ficar aqui no canal do YouTube, no meu. Também vou passar para o Yuri para postar nos canais dele, do Roberto Crema. Né? Então, vai ficar disponível para quem quiser rever aí, bater um papo com a gente, está aí disponível. Grande abraço a todos vocês, se cuidem, né? Saúde, paz, amor a todos aí. E até uma próxima oportunidade, né? Vamos bater outros papos, Yuri, sobre outros Vamos, tópicos, tá bom? quando você quiser. Uma grande alegria. Ok, Bons querido. sonhos para todos. Bons sonhos. Um abraço, gente. Grande abraço.